Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Hoje o programa discute as medidas anunciadas recentemente pelo governo federal para combater o avanço do crack no Brasil, essa epidemia que é o crack. Um dos pontos mais polêmicos é a internação involuntária dos usuários, dos dependentes químicos. Essas medidas podem dar certo no Brasil? Há um rastro de legalidade nessas medidas? Nós temos estrutura pública eficiente para colocar em prática essas ideias? Está aí o ponto de partida hoje no Conversas Cruzadas, que já está no ar. E aí, qual é a sua opinião? Essa medida mais emblemática, mais forte da política do governo federal de combate ao crack, das internações involuntárias. Qual é a sua opinião? Participe do programa no e-mail conversas@tvcom.com.br. Também estamos no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Você pode mandar a sua opinião ligando, falando ao telefone. No portal de voz da TV Com, você liga no telefone 8401-0385 e aí você digita a opção 5 e manda o seu recado. É importante que você diga o seu nome, de onde é que você está falando. E se for uma pergunta, por gentileza, que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com tem o custo de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. Hoje nós estamos na companhia do médico psiquiatra, Dr. Marcos Zaleski. Também está aqui conosco o padre Luiz Prim, presidente do Instituto Kairos, que tem um trabalho importante nesta área de recuperação de dependentes químicos. Está aqui conosco também a psicóloga Ana Cláudia de Souza e o Conversas Cruzadas recebe também a coordenadora do Programa de Saúde Mental no Estado, Maria Cecília Recrate. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, e que tem o oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, Natal todo dia. Compre e concorra a um Hyundai iX35. Eu queria começar com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, a tua opinião. Vamos começar com essa medida mais emblemática, né? Que foi a mais polêmica. Essa história da internação involuntária, compulsória, no caso dos dependentes de crack, os usuários de crack. Qual é a sua opinião? É uma boa medida? Tecnicamente, né, num problema como o do crack, não há outra possibilidade, né? Na conjuntura e do modo como o crack acontece na Cracolândia, as pessoas lá, né, bastante, né, sem condição material, né, numa condição aí limite, não há outra possibilidade, ou para essa condição, vendo bem, né, há outras classes aí, pegas, classes sociais em que há outra possibilidade, mas nessas condições aí mais gritantes é uma medida necessária, né? É uma situação é um problema de saúde pública, é um problema de vida ou morte, né? E e esse programa vai assistir, vai atender, vai ter essa repercussão de trazer para salvação, no final das contas, para recuperar uma pessoa que está numa condição quase como cometendo suicídio, vamos dizer assim. O governo federal anunciou 4 bilhões de reais no país, né? Como investimento para dar estrutura no atendimento, porque nós teremos os ambulatórios de rua, né? Os consultórios de rua, isso requer investimento também, né? Desses 4 bilhões de reais, até o Diário Catarinense fez uma reportagem, acho que foi na semana passada, parece que vem 1% desse valor para Santa Catarina, né? Não sei se a senhora já tem esse dado. A gente não tem os dados. Boa noite a todos, né? A gente não tem esses dados. Na verdade, quando foi anunciado os 4 bilhões, eu acho que tem que ficar claro que são 4 bilhões que não são para a saúde. São 4 bilhões para a questão das drogas. Entra aí a repressão ao tráfico, tudo está incluído nesses 4 bilhões. Então, parte desse dinheiro, parte desse recurso vem para, né, a saúde. Tá, agora a senhora acredita que nós temos estrutura para implementar com as condições atuais essa política nacional? Temos. Porque assim, ó, na verdade, condições se cria, né? Condições se cria ou com
com políticas públicas, com recursos financeiros, com vontade política e esse novo, que a gente chama de Plano Crack 2, na verdade é a segunda versão do Plano de Combate ao Crack, porque o primeiro foi em 2010, final de 2009, mas agora ele vem bem mais incrementado, né, a questão do investimento na saúde. Quer dizer, a minha área, que é a saúde, eu tô sabendo realmente o que o investimento da saúde. Tá, mas eu queria entender o seguinte, a senhora falou em vontade política, com dinheiro, enfim. Tá, mas essa grana não chegou ainda. Eu quero saber qual a estrutura atual. Tem como, por exemplo, nós disponibilizarmos essas equipes volantes nos chamados consultórios de rua. O ministro disse que serão criados 308 consultórios de rua, com médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim. Nós temos isso hoje? Hoje nós temos, veja bem, os consultórios de rua, eles não são uma coisa totalmente nova. Eles já saíram em 2010. Em Santa Catarina nós temos 2 municípios com consultório de rua, que é o município de Florianópolis e o município de Blumenau. Está em atividade aqui? Está em atividade. É mesmo? 2 consultórios, porque saiu no início de 2010, teve o primeiro edital, né, para consultório de rua. Como é que funciona? Como é que funciona esse consultório de rua? O consultório de rua, na verdade, a gente chama de consultório. Esses dias uma pessoa me dizia assim, pois eu fiquei sabendo que vai ser construindo uns consultórios de aço que vão ficar no meio da rua, porque assim, a palavra consultório leva as pessoas a pensar que tem que ser uma casa fechada. Ele não. É volante, consultório de rua é uma equipe volante. Que volante? Uma equipe volante. É uma ambulância? Em Florianópolis, como essa equipe volante vai atuar, vai depender do projeto, de cada projeto, né? Então, por exemplo, Florianópolis, eles têm um carro grande, um tipo de um furgão, um carro grande, que ali tem o equipamento necessário, a equipe toda. O que eles fizeram? Em Florianópolis, eles fizeram um mapeamento das áreas de risco, né? Onde tem as áreas de maior vulnerabilidade social, uso de droga e tal. E eles, então, priorizam determinados locais, e eles na rua, porque assim, o consultório de rua é justamente para evitar a internação. Inclusive, o ministro coloca assim, na fala dele, o consultório de rua não serve para buscar as pessoas para internação compulsória. Ao contrário, o consultório de rua está na rua para atender essas pessoas que estão na rua e que não estão indo ao serviço. E qual é o tempo, qual é a rotina desse hospital, dessa equipe volante aí? Está na rua o quê? Quantas horas por dia? Como é que funciona? Agora vem uma mudança, vejam só. Com esse recurso que vem, e agora vem mais recurso, porque o Ministério da Saúde entendeu que o serviço para atender o usuário de droga, ele precisa estar no ar 24 horas. Né? Porque se nós temos uma rede de CAPs, nós temos uma rede ambulatorial. Nós não temos isso hoje. Hoje, exatamente. Então, o que vem agora? Bastante recurso para isso. O consultório de rua vai funcionar 24 horas. Mas eu queria entender, esse consultório de rua hoje, ele funciona aqui horário comercial? Como é que funciona? Ele funciona, eu tenho a impressão que Florianópolis, eu não tenho bem certeza, mas parece que Florianópolis ele funciona até 8, 9 horas, mas não funciona de madrugada. Não tá ainda... E a proposta agora, nessa nova, porque assim, a gente está aguardando, na verdade, Igor, a gente está aguardando... todos os editais e as portarias que não saíram ainda. Sim. Quando saírem os editais, saírem as portarias, a gente fazia exatamente qual vai ser. Mas na fala, inclusive, do lançamento do programa, na fala do ministro, ele já coloca. E muito bem colocado, que é o que precisa realmente. Os CAPs 24 horas estão aí. Muito dinheiro para transformar os CAPs em CAPs 24 horas. E os consultórios de rua também 24 horas. Muito bem. Doutor Marcos Zaleski, essa questão da internação compulsória, qual é a opinião do senhor? Boa noite. Boa noite. A questão do crack, essa epidemia do crack, ela realmente ela precisa de medidas urgentes, né? Eu estava acompanhando aqui a fala da nossa coordenadora e assim, é admirável até o esforço que o governo está fazendo para investir mais e para aumentar a rede, porque a prevalência de crack no Brasil, hoje, ela na década de 90 para os anos 2000 agora, ela dobrou. Ela passou de 0,5% para 1% mais ou menos da população, que só em Santa Catarina
a gente teria em torno de 50 mil casos, né, de usuários de crack. Isso a grosso modo é uma rede que está capilarizando pelo Brasil inteiro. São quase 100% dos municípios têm usuários de crack em quase todo o Brasil. Então, a rede é extremamente extensa, é uma epidemia assim de dimensões realmente extraordinárias, né? Por uma doença que tem uma dependência violenta, muito forte, que você tem poucas possibilidades de recuperação. Então, os recursos têm que ser investidos de forma realmente maciça, né? Hoje, eu não vejo condições ainda, com relação à internação compulsória, não há dúvida, né? Porque os pacientes não têm autodeterminação, eles não conseguem parar, eles estão muito comprometidos, não tem como eles pedirem ajuda, eles geralmente vão aos locais para uma internação e se recusam a internar, porque o desejo pelo consumo de crack é muito forte. Claro. Os primeiros 10, 15 dias, o paciente pede para sair, ele fica muito agoniado, angustiado, ele tem que normalmente fazer uma desintoxicação mais forte, ainda mais controlada do que a população usuária de cocaína, usuária de álcool e de outras drogas. Mas, se não for feito de forma compulsória, normalmente o paciente, principalmente carente, esse que está na Cracolândia, ele não vai. O de classe média, aquele usuário que tem um apoio familiar, às exatamente. vezes, né? Aí você pode fazer uma internação até involuntária, né? Porque tem uma diferença involuntária com pedido pela família. E compulsória é por uma determinação judicial. Sim. Mas, cara, nesse caso aí, é por determinação judicial ou a equipe tem autonomia para internar, dependendo do quadro clínico? Me parece que vai ser feita uma legislação específica para isso, né? Eu acho que vai ser uma legislação que autoriza as equipes de saúde a fazer internações. Depende de uma legislação própria. Sim, Muito bem. Doutor, a gente vai ampliar essa discussão, né? Porque é muito polêmico. Padre Luiz Prim, e aí, padre, pela experiência do senhor, né? O senhor que trabalha já há bastante tempo no tratamento de dependentes químicos, lida diretamente com esse problema, enfim. O que o senhor achou dessa ação do governo federal de combater essa epidemia, especialmente essa questão da internação compulsória? Boa noite. Uma boa noite a todos, doutora Ana Cláudia, doutora Maria Cecília, doutor Marcos, ao Renato, os amigos e amigas que nos acompanham pela TV Com. A oportunidade de nós debatermos esse tema é extremamente oportuno e acredito não só pela medida que veio, né, crack é possível vencer, do dia 7 de dezembro, mas porque na verdade o crack está presente na coletividade há muitos anos já, né? Semana retrasada, dia 1º de dezembro, nós tivemos em Florianópolis um evento interessante celebrando os 30 anos de combate à AIDS no estado. Isso me lembra esses problemas sociais que vão se agravando, né? Como o caso do crack. Nós estamos discutindo o crack, mas na verdade o crack não é hoje o que nós temos de mais agudo como subproduto da cocaína em relação à causa de dependência, né? Aqui em Florianópolis mesmo, há pelo menos 5 verões atrás, já se vem apreendendo, no nível da repressão, apreendendo outras substâncias também originadas da cocaína, como é o crack, gerações posteriores ao crack, uma das quais é o Oxy, que ficou famoso há alguns meses atrás. É mais pesado que o crack, o Oxy? Potencializa o uso, né? É mais pesado que o crack. O Oxy, desculpa a minha ignorância, mas o Oxy é para fumar também? É isso? É para fumar, sim. Em cachimbo e tal? Bom, a ação da cocaína que faz com que ela seja absorvida mais rapidamente, com uma forma mais potente. Na verdade é um crack mais piorado, vamos dizer assim. Piorado, né? Uhum. Eu costumo, para explicar assim, meio numa imagem meio rápida, meio chã, digo que o crack é a raspa do tacho, né? A merla é a raspa da raspa. O paco é a raspa da raspa da raspa. E o Oxy é a raspa da raspa da raspa da raspa, é a 4ª geração. Sim. Né? Então, o crack não é o que temos de, pelo menos no meu entendimento, na nossa experiência, não é o que temos assim de mais grave. De qualquer forma, a lei é interessante, é bom, ela traz algumas novidades, é um programa integrado, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, mostra o interesse do poder público em responder a esse desafio social, e é um desafio social, é uma questão de falência, né, da sociedade. Esse conjunto de ações integradas
necessariamente deve articular o poder público nas suas diferentes esferas, deve articular a sociedade civil, procura aumentar a oferta de tratamento, procura enfrentar o tráfico e as organizações criminosas e também ampliar as ações de prevenção. Teoricamente isso é excelente, acho que está excelente. Agora a coisa pega na prática, né? Internação compulsória, ela já é possível e não é de hoje, né? As famosas internações na marra, né? Por determinação judicial ou não. A nossa experiência demonstra que internação na marra, internação compulsória não funciona. Não funciona? Não. O índice assim de sucesso é muito pequenininho. Por qual razão, né, padre? Porque o camarada não está afim, ele tem um... E esse ponto é fundamental. Ele tem que estar afim, ele tem que querer, né? Mesmo alguém que está com dignidade zero, que está na sarjeta... Eu parto do pressuposto, espero que não seja uma heresia, doutor Marcos, né? Mas eu parto do pressuposto que usar é bom, né? Que dá prazer. Dá prazer, dá um barato diferente. Sim. Né? E o problema não é o uso, né, de uma substância. O problema é quando a substância me usa, né? É essa virada do ator da coisa, né? E aqui nós temos o problema, quando a substância me usa. Até porque a questão das drogas é uma questão que acompanha a humanidade no processo histórico, né? Não existe no processo histórico da humanidade coletividade nenhuma, povo nenhum, de nenhuma religião, de nenhuma raça, de nenhuma cultura, que não tenha tido que enfrentar a questão da dependência química. Claro. Agora, até eu queria ampliar ainda essa discussão, né? O padre disse claramente, na ótica dele, que essa internação, quando o cara não está afim, não adianta. Não adianta. É isso, né, padre? Mas até que ponto ele não está afim? Ele tem ainda consciência da sua realidade? Eu penso que a internação... Quando ele é resistente à internação. Pois é, mas até que ponto ele tem condição de definir a necessidade desse tratamento? Mas nesse ponto, então, isso eu queria entender só a posição do senhor. O senhor diz que quando ele não está afim, não resolve. Agora, mas ele não tem a plena consciência para saber se ele está afim, se não está afim, para ter uma posição... O meu medo em relação à possibilidade de internação involuntária é de que ela justifique outros tipos de ações involuntárias que a história já nos legou. De pessoas que, para o corpo social que dominava na ocasião, não eram interessantes. O senhor acha que hoje há ambiente com controle social... com a sociedade civil organizada, com a imprensa, o senhor acha que ainda há espaço para isso? Nós já tivemos em cidades muito próximas de nós, Florianópolis mesmo, né, episódios, e não são tão recentes, eles são até recorrentes em Florianópolis, de limpeza da cidade. Sim, o senhor está querendo, imagino que o senhor faz a referência quando dá a ideia de se implementar o tolerância zero em Florianópolis. O tolerância zero é uma ideia interessante. Não, eu também acho, mas com o aspecto de que as pessoas que ficam nas praças, abandonadas, serão colocadas em vans e... o tolerância zero não pode ser isso, transferir o meu problema para o município vizinho. Aliás, sobre esse assunto tem a ver com droga também, né? Vocês acompanharam, curiosidade, na pesquisa do Instituto Mapa essa semana sobre Florianópolis, a opinião de quem mora aqui sobre a cidade. E havia um item ali onde a população defendia o seguinte. A pergunta também é sacana, né? A pergunta era assim, você acha que as pessoas que vêm morar em Florianópolis, de outros estados, de outros municípios, enfim, e que não têm condições financeiras para se sustentar aqui, devem ser mandadas de volta para os seus domicílios, enfim, de origem? Aí deu bem alto, né? Deu sim a resposta. Né? Essa estratificação social é complicada, né? Só para deixar claro o seguinte, né? Existe algo, não é questão de ser a favor ou contra. Não corremos o risco de sermos deportados, então. Agora, é que a Constituição a Constituição é muito clara, né? A Constituição é muito clara nesse aspecto, no direito de ir e vir das pessoas, né? Bom, a gente vai para o intervalo, doutor, e em instantes nós estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Como um pé rapado, né? O Renato
Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Estava conversando agora há pouco no intervalo aqui. Ontem eu fiz uma entrevista. A gente está discutindo hoje aqui a nova política nacional do governo federal de combate ao crack. E o tema polêmico é a internação involuntária, né? O cidadão está lá e aí é dependente químico e toma-se a atitude e resta definir ainda se isso precisa de decisão judicial ou cabe autonomia da equipe médica para internar de forma compulsória o dependente químico do crack. É isso que a gente está discutindo aqui. Eu estava conversando agora com o Padre Prim no intervalo. Ontem eu fiz uma entrevista com um frei. É um frei da Associação Vida Nueva. Faz um trabalho fantástico na Palhoça de reintegração social. De moradores de rua. Moradores de rua. E aí é interessante, padre. O senhor estava puxando minha orelha aqui agora há pouco pelo seguinte: a gente vive muito de estereótipos, né? E aí chegou um interno da moradia, né? Da casa, que recebe, que dá o lar, né? Para os moradores de rua. Pô, olhei para ele e parecia um ministro da economia, né? Um cara completamente recuperado, dentição boa, limpo, barba feita, bem arrumado. Um cara normal, né? A gente vive muito de estereótipos, né, padre? Mas mesmo a história desse rapaz, ele, se não me engano, ele está já na instituição há 4 anos. 4 anos. Quer dizer, esse resgate já deve ter acontecido, né? E certamente ele chegou na instituição, ele não estava nesse quadro que acabasse de descrever. Claro. Mas, se me permite, eu acho que, resgatando a questão que você levantou da internação compulsória ou internação involuntária, isso absolutamente não é uma coisa nova, está lá na Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, é a lei que traz uma nova forma, né, de tratar a saúde mental. Essa lei já existe, mas isso é tão grave, a internação compulsória ou involuntária, ela é tão grave que tem na própria Lei 10.216 que cada pessoa internada involuntariamente, porque a internação compulsória e involuntária é a mesma coisa, só que um é pela justiça e o outro não, mas as duas são involuntárias. Você tem que, para cada pessoa internada involuntariamente, o hospital precisa comunicar ao Ministério Público no prazo de 72 horas. Porque foi isso tão grave. Pela lei 10.216, está lá, artigo 5º. 2001, é a lei que está valendo para... Tem que comunicar ao Ministério Público. Comunicar ao Ministério Público no prazo máximo de 72 horas. Por quê? Foi pelas internações compulsórias e as internações voluntárias que nós enchemos todos os manicômios, que nós temos ainda hoje, no IPQ, não é o IPQ, agora é o Centro de Convivência Santana, nós temos hoje ainda 250 pessoas internadas que não têm minimamente contato com a família, não sabe mais, tem gente que está há 50 anos internado lá dentro. Né? E esse processo de desinstitucionalização que vem com a reforma psiquiátrica e que a gente batalha para tirar essas pessoas de cima, existe um dispositivo que chama residencial terapêutico, que está saindo agora essa forma aqui no novo plano crack, que é tirar essas pessoas de dentro, como elas não têm mais família, elas vão morar numa residência para voltar a ter um ambiente de casa. Agora, então, hoje, isso é muito grave. Hoje, com a lei atual, nos últimos anos ou meses, nós temos internações involuntárias aqui? Então, hoje, muito menos, até em função da lei. Mas como é que funciona isso? Alguém que liga reclamando, um comerciante, um lojista, um vizinho, um familiar, como é que funciona isso? Para internar? Bom, a internação involuntária, até como o Padre Prim bem explicou, a internação involuntária pode ser a família. A família vai lá, interna, ou a pessoa está em surto, ou a pessoa está interna. A internação compulsória, eu, por exemplo, na coordenação tenho recebido, infelizmente, tenho recebido vários processos judiciais semanalmente, com solicitação de internação compulsória, em que a família vai ao Ministério Público, solicita a internação para aquele ente, né, o marido, o filho e tal, o Ministério Público então vai para o juiz e o juiz e onde é que é essa internação hoje aqui nas unidades da Grande Florianópolis?
Olha, as internações compulsórias, elas acontecem... Quais unidades? Tanto nos hospitais gerais, todos que a gente tem psiquiatria, no IPQ, nas comunidades, tem muita comunidade terapêutica. Tá, mas aí ficam lá por quanto tempo na média? Então, no hospital, isso é uma questão também, uma boa pergunta sua, porque a gente recebe de juízes... internação, uma vez nós recebemos internação vitalícia. Isso é a coisa mais proibida. Internação vitalícia. Olha só, Cecília. Internação por tempo decretando que o cidadão não se recupera, é recuperável, Exato. né? Internação por tempo indeterminado. E a gente, então, retorna, a gente faz o parecer, retorna ao juiz, explicando, fazendo toda uma argumentação de que não existe mais esse tipo, que não é... Porque o hospital é feito... Não é para depositar ninguém, o hospital é feito. No caso da droga, para desintoxicar. No caso do transtorno mental, para tirar do surto. Esse é o papel do hospital. Está ótimo, Cecília. Assim, eu concordo contigo, né? Tecnicamente a gente vê isso. Agora, eu acho que aqui nesse caso a gente tem que fazer bem a distinção. Não se trata de voltar atrás na legislação, inclusive, voltando ao antigo hospital psiquiátrico, ao antigo manicômio, que as pessoas de fato perdiam toda a identidade, perdiam família, né? Acabava com a vida das pessoas de fato. Isso no caso de situações de pessoas que tinham família, de pessoas com complicações psicológicas severas, mas não de pessoas viciadas propriamente, em crack, né? Agora a gente está, esse assunto, pelo menos, recortando um pouquinho a questão do programa aí de governo, ele está recortando o quê? Um problema de saúde pública que nós temos no momento atual, que é o crack. Não é o problema dos esquizofrênicos, não é o problema dos psicóticos, é o problema do usuário de crack que não tem, na maioria dos casos, família, porque quando ele tem família e tem uma certa condição, ainda é possível tratar a nível de ambulatório, né? Por isso que os consultórios de rua tendem a funcionar, porque quando há ainda algum vínculo, quando a pessoa ainda tem algum laço familiar, há um apoio social para que a pessoa se restabeleça. Agora, quando ela não tem dinheiro, quando ela não tem dignidade, quando ela não tem condições de saúde mais, porque o crack está acabando com a vida dela, o que é que se faz para recuperar? Não se trata de, claro, é absurdo falar em internação vitalícia, se trata de restabelecer, de dar os direitos de volta a essa pessoa. Direito à moradia, direito à saúde, direito à dignidade, direito à família, né? Como é que se faz isso com a pessoa vivendo na Cracolândia? Né? É preciso um mínimo de condições sociais, de direitos garantidos para que essa pessoa se recupere. E essa recuperação, como é que ela vai ser feita se essa pessoa é morador de rua? Né? Como é que vai se falar em recuperar essa pessoa para a vida se ela não tem as condições mínimas de subsistência e de sobrevivência? Aí é preciso pensar, são esses casos que é preciso que dar condições, muito mais condições do que um lugar para ficar. Não basta, né, recuperar um mês de desintoxicação, né, colocar num determinado lugar com casa e comida e achar que essa pessoa não vai voltar para o crack. É claro que ela vai, como o Padre Plínio chamou a atenção, a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai voltar, porque de fato é prazeroso, é um prazer tão grande que vicia super rápido, né? Agora, essa pessoa com trabalho de assistência social, com trabalho de saúde, com medicação para conseguir vencer a droga e com condições mínimas de vida, ela vai ter condições de se recuperar. Sem isso, não tem. Mas são casos diferentes do caso do alcoólatra, do caso do dependente até de cocaína, do caso das outras complicações psicológicas ou das complicações psicológicas que lotaram sim os manicômios e aí foi, né, um avanço enorme da nossa sociedade de alterar o modo de relação com esse tipo de problema. Mas esse é um outro tipo de problema. O crack, e principalmente o crack de rua, vamos dizer assim, não é aquele classe média que começou a usar, mas que ainda tem o apoio da família, que ainda tem certas condições. Essa pessoa a gente tem outras condições de tratar, né? Mas esses usuários aí que perderam todas as condições é que fica, né, o programa acaba sendo muito dirigido a ele, né? Que fica a pergunta, o que fazer se não for isso? Nós temos uma convicção, se me permitem, de que, e ela está respaldada na Organização Mundial da Saúde, que lembra que a dependência química é uma doença, né? Agora é uma doença sistêmica. O indivíduo que eu encontro na rua usando qualquer tipo de droga, o bêbado do boteco lá da minha rua, enfim, aquele que se passa no uso de qualquer substância, ele é a ponta visível de problemas maiores que a comunidade enfrenta. E que ponta visível é essa, né?
É aquele que eu estou vendo, é o problema situado, mas nós estamos com uma sociedade doente, um mundo doente, os valores são questionados e deixados de lado, família doente, escola doente, comunidades religiosas, igrejas doentes, né? Então vai aparecer. Quando nós entramos numa situação, doutora Ana Cláudia, de quebra total de vínculo, nós, nas comunidades terapêuticas, na nossa experiência, corremos um risco seríssimo quando não temos um olhar de ressocialização, como faz o Vida Nueva, de tornarmos crônica a presença do indivíduo nesses ambientes de tratamento. Que passa a ser o lar dele, né? Nós temos situação de usuários aqui em Florianópolis que fazem um périplo por instituições. Ele passa 6 meses conosco nas instituições que temos aí, depois fica no máximo 15 dias, 1 mês na rua, recai, é claro, e recai porque precisa recair, e daí ele vai fazer um périplo, passa mais 3 meses em outra instituição, 1 mês de rua. Ele não tem vínculo familiar, isso? Normalmente não. Ou se tem vínculo familiar, o vínculo de rua com ele é muito maior. Eu quero discutir um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, ainda no gancho daquele estereótipo, Padre Prim. Eu quero saber qual é o perfil hoje do dependente químico, do crack. Parece que está mudando isso, a gente vai discutir este assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.